Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. Dizemos que é caravana mesmo, porque tem muitos corações aqui conosco, os que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF. Não esqueçam de colocarem as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso Evangelho. O Evangelho, lembrando, fazemos aqui de forma sequencial para que todos, possam ter o melhor entendimento aqui dos textos ordenados aqui por Kardec. Gerson, você trouxe uma leitura inicial para nós? Sim, uma leitura do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, chama Regeneração. Os santos são pecadores que não desistiram. Um diamante terá menos valor só por estar coberto de lama? Deus vê a beleza imutável de sua alma. Ele sabe que nós não somos os nossos erros. Disse o Yogananda, 42. Seguindo no texto. Recuperar a saúde depende da nossa capacidade de regeneração íntima diante dos reveses da vida. A cristalização de sentimentos negativos impedirá que as próprias células e órgãos também se regenerem diante dos inevitáveis insucessos que todos experimentam na jornada. Regeneração interior é palavra-chave quando se pensa em cura. Nosso corpo foi concebido por Deus com essa incrível capacidade de restauração. Basta ver o que acontece quando você tem algum ferimento. Sem a sua vontade, o corpo desenvolve mecanismos para fechar a lesão, cicatrizando-a. Quando o corpo adoece, todo o nosso sistema de defesa entra em alerta para debelar o mal e restaurar o equilíbrio da saúde. No entanto, esse poder regenerador pode ser afetado quando nossa mente se recusa a fechar as feridas da alma, e geralmente isso ocorre por causa do nosso orgulho. Se nos olharmos bem fundo, perceberemos que a maioria das nossas enfermidades nasce das nossas crises de orgulho ferido. Quanto mais as ocorrências tristes do passado estiverem ocupando espaço em nosso coração, mais as células e órgãos viverão sob o fluxo de energias deletérias, minando o nosso sistema de recuperação da saúde, como se deve trocar o óleo de um veículo em tempos, a fim de que as impurezas acumuladas não danifiquem as engrenagens do motor. Precisamos também injetar óleo novo no carro de nossa vida, pois o cultivo das reminiscências negativas faz o corpo adoecer. Há pessoas que insistem em dramatizar e reavivar constantemente os episódios infelizes vividos, tanto aqueles em que se sentiram vítimas, como aqueles em que foram os algozes da infelicidade alheia. São prisioneiras de suas próprias histórias. Assim, agindo, acumulam perigoso lixo mental responsável pelo declínio de suas forças naturais de restauração da saúde. Vivem sempre enfermas porque não se cansam de mexer no lixo. Em seu encontro com a mulher adúltera, o Cristo não lhe atira pedras de recriminação. Antes, porém, propõe-lhe um novo roteiro de vida. Vai-te e não peques mais. Tiremos logo a lama de nossos olhos, para que assim sejamos capazes de enxergar que hoje é um novo dia e que o melhor tempo para recomeçar
refazer o caminho e seguir adiante se chama agora. Legal. Lindo texto, né? E bem reflexivo. Então, assim, diante desse texto inicial, Luiz, pode fazer a leitura para nós, a prece inicial para nós, por favor? Certo. Nesse texto que ele leu, aí, muito bonito, já relembro Hipócrates, que ele já falava. Não existe cura, somente a autocura. Então, é nobre esse detalhe daí, porque como ele falou, o lixo, ou Não seja, está toda dando para negatividade. ouvir. O que foi? Tá baixo, seu Está bem microfone tá baixinho o baixinho. seu som. Deixa eu ver se chegar mais perto do Ah, microfone. sim. Ok, desculpa. Mas nesse texto daí, falando do lixo, realmente toda negatividade, ela presume já um abastecimento negativo maior. E, automaticamente, a negatividade traz a doença. E isso daí também está comprovado na ciência. Já foi feita a comprovação nos Estados Unidos e finalizado que um sentimento de ódio você perde a imunidade por 6 horas, porque todo o teu organismo está em defesa desse sentimento. Então, vê como é importante essa colocação aí que nos trouxe, né? Então, vamos aqui nos ligando ao nosso anjo guardião, buscando sintonizar todo o nosso amor para que possamos expressar. E assim vamos buscando os amigos da limpeza, os veneráveis índios de Itaporã, Brocotá, Pretos Velhos, Caboclos, com suas tochas brancas luminescentes. Em cada ponto que estamos, vai nos abastecendo nesta limpeza, imaginando toda a luminosidade que nos envolve. E assim chamando os cavaleiros de Ricardo, com suas lanças cruzadas emitindo luz, elevando para o alto, em todos os pontos em que nós nos colocamos, que trata-se de uma casa de Jesus. E neste sentimento, abraçando ao nosso venerável governador Ismael, vamos elevando nosso sentimento na sua luz dourada, que Ismael nos leva até Maria, a doce mãe de Jesus, a Maria de Nazaré, que com seu imenso amor vai nos abastecendo em seu regaço e fortalecendo, para que nós possamos caminhar até Jesus, protegidos em seu manto azulado. Vamos chegando ao Mestre, agradecido por toda a sua passagem entre nós, na vivência específica do Evangelho, ensinando-nos como devemos viver. Com Jesus, vamos agradecendo e elevando a Deus, nosso Pai, agradecendo primeiro essa reencarnação, que possamos nos sintonizar cada vez melhor com os laços de luz que Jesus nos trouxe, e que menos tortuosos sejam os nossos passos em sua direção. E a Deus nos elevamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Luiz, seu microfone fechou. Não sei o que nós fazemos. Então, voltemos aí à oração inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação. Livrai-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Amém. Obrigada, Luiz.
Maria Santos, você pode fazer a leitura do Evangelho para nós hoje, por favor? É o 5, né? Isso mesmo, a parábola Sim, do mal rico. sim. Você pode servir a Deus e a Mamon. Parábolas do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abrão. O rico também morreu e teve um sepulcro no inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abrão e Lázaro em seu seio. Exclamando, disse as palavras: Pai Abrão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrivelmente tormentas nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males, por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queriam passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te imploro, pai Abrão, que mandes à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, e dar-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para esse lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem os profetas, mas também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Lucas 16, parágrafo 19 a 31. Obrigada, Maria Santos. Essa parábola aqui do mal rico, mais uma vez aqui demonstra que essa parábola, Jesus, prova mais uma vez aqui o lema do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Então, quem já assistiu aquela série, é uma novela bíblica, né, que tem até na Record, que chama Lázaro e o Rico. Então, conta aqui dessa parábola. É muito interessante, eu assisti. E ali mostra realmente, né? Claro, né? Tem a parte ali de novela, mas mostra claramente aqui essa parábola. Porque Jesus, ele conta essa parábola porque os fariseus, eles consideravam, naquela época, né, a riqueza como uma prova de justiça de uma pessoa, ou seja, ser rico significa Deus está comigo. Então eles agiam assim. E Jesus surpreendeu contando aqui essa parábola, porque o mendigo, ele foi recompensado após a morte. E ele foi para os braços de Abraão, que é o pai ali dos judeus. E o rico, ele foi, ou seja, ali, né, castigado, ele foi ali para o inferno. Mas já sabemos que o inferno não existe. O inferno é aquilo que está na sua própria mente perturbada, diante das mazelas cometidas aqui na vida terrena. Então, ele não foi para o inferno por sua riqueza, mas ele foi pela forma como ele era aqui, pela forma egoísta, e se recusou ali a alimentar o Lázaro, a recolher, a cuidar dele. E esse homem rico, apesar de ter toda a bênção ali material, que era o dinheiro, ele era muito duro de coração. Então, Jesus não disse que aqui na parábola que o homem rico era mau, que prejudicava os outros, tanto que na novela bíblica demonstra ali. Mas sim que ele era o quê?
muito orgulhoso, vaidoso, egoísta. Então, ambos ali desencarnaram e a situação meio que inverteu, né? Porque aí o Lázaro, ele ficou numa situação melhor do que o rico. Então ele até não entendia aquilo, né? Como que eu tô aqui sofrendo, me queimando aqui com esse fogo e Lázaro tá ali nos pais de Abraão, né? Tá ali com Deus. Então ele ficou indignado com isso. Mas ali, Lázaro, nessa parábola, representa muito os excluídos, aqueles que não são vistos, aqueles que não são cuidados. É, mas aqueles que não são vistos, que são excluídos, mas que eles sofrem sem revolta. Eles não se revoltam, não culpam o outro. Então, por isso lá, não pela sua pobreza, que ele estava nos braços de Abraão, não era isso que Jesus quis dizer. Mas por quê? Porque ele não ficou ali culpando as pessoas pela sua situação e não descontava nas pessoas. Então, o rico ali, ele representa os que cuidam das suas próprias necessidades, olham só para o seu umbigo. Ah, então, aquele que só quer cuidar do corpo, do material, mas e o espírito? O espírito não cuida. Né? Aquela elevação moral, espiritual, não olha para isso. Ou seja, só satisfações físicas e materiais. Então, quando até o rico ele pede aqui, né, para Abraão enviar Lázaro, né, na casa de seu pai para avisar aí os seus irmãos, né, de como era ali. Então, Jesus ele comenta aqui que se eles não ouvem, né, nem Moisés e os profetas, né, quem dirá ali ouvir Lázaro, mas ali aqui demonstra claramente que Jesus ele quis demonstrar que toda época, gente, sempre tem um missionário, sempre tem alguém ali para ajudar a humanidade. E que nós tenhamos olhos para ver, ouvido para ouvir, para ir rumo a essa nossa evolução. E olha só, Luiz, pode falar, eu vi que você abriu seu microfone. Suzelei também abriu, né? Pode falar, Suzelei. Bem, a misericórdia, né, divina. Jesus, quando veio, ele falou tanto por parábolas, né? Em cada parábola há tanto, mas tanto ensinamento, né? Ele não perde nenhuma linha da oportunidade de ensinar a nós, né? Então, no caso do rico, lembra da agulha, né? Do camelo, né? Que é mais fácil o camelo passar pela agulha, né? Que foi até explicado. Aqui também, né? Não é fácil ser um homem rico, porque a riqueza ela sobe a cabeça de muitos. A riqueza dá a soberba, o orgulho, a vaidade, né? Então são coisas que, que o rico enfrenta e que acaba se cedendo a isso, né? A esse poder todo e acaba, como você falou, não enxergando mais ao seu redor, só enxerga o próprio umbigo, né? Então, Lázaro era alguém que vivia na porta dele, era impossível ele não vê-lo. Todo dia ele ouvia, tanto é que o reconheceu do outro lado no plano espiritual. Ele via sim, mas ele via só com o olho físico, ele não enxergava o irmão com a alma, né? Então, não custava a ele, que era tão rico, dar aquilo que era o supérfluo, aquilo que caía da mesa, né? Como ele coloca na parábola. Mas nem isso ele dava. E houve essa inversão, né?
Então, do desencarne dos dois, cada um foi para um lado. E Abraão foi bem claro, né, que nessa divisão, que não haveria como Lázaro atender o rico, porque estava em outro plano, em outra elevação, em outra vibração que não poderia passar, né? Daí, esse rico, ele tem um vislumbre, ele tem alguma coisa de bom. Por quê? Ele começa a se preocupar com aqueles que ele deixou, que lhe eram caros, né? Os irmãos, o pai, né? Então, pede para avisar. Então, nesse momento, há um despertar desse rico. Eu entendi assim. Há um despertar no sentido de se preocupar, pelo menos com os irmãos que ele deixou. E daí Abraão responde, nem assim, né? Seria possível eles acreditarem, não acreditam nem em Moisés, nas leis mosaicas e tal, como que vai acreditar em Lázaro, né? É isso que eu entendi. Obrigada, Suzeli. Luiz, pode falar, por favor. Vou modificar tudo isso, toda essa parábola para vocês aí. Percebem que o rico não tem nome? Não tem. Opa. Por quê? O rico é o nosso ego. Lázaro é a nossa essência divina Ah, dentro de nós mesmos, por isso que tem nome. aham. Então, ou seja, todos os nossos irmãos, quem são? A Suzeli falou três, mas tem o egoísmo, tem o orgulho, todo isso daí são os irmãos do ego, Uhum. entendeu? E mesmo Obrigada. assim, por mais que nós sejamos egoístas, ainda há um crescimento de nós simbolizado pelo cão que lambe as feridas. Uhum. Percebe Uhum. a questão? Isso está dentro de nós. Então, Jesus falou para nós não deixarmos o ego se enriquecer. Ele é que tem que se empobrecer. Por quê? Qual é a nossa condição de evolução? Dominar nossos desejos. Uhum. Então, à medida que vamos dominando os nossos desejos, começamos a compartilhar, a cooperar com os demais de coração. Isso mesmo. Então, é muito profunda essa parábola aí. Eu vou parar aqui, porque a coisa é bem profunda aí, o ensinamento que ela traz de uma forma mais harmônica com que os estudos que eu faço de Jesus, né? Então, nesse sentido, aí, desculpa aí. Muito bom, Luiz, muito bom. Obrigada, viu, pelos ensinamentos aí. Cleide, pode falar, por favor. Amei, Luísa, essa analogia aí que você fez. A gente nunca tinha parado para pensar Pois nisso, é. né? Mas é verdade. E aí eu penso, né? Jesus também não estava condenando a pessoa que tem bens, né? O Não. rico, o que tem poder. É justamente o que o Luiz e a Suzy falaram, né? É a forma como que a pessoa se mostra, né? É como ela dá valor mais para a parte material e não vê o outro. Como eles falaram, né? O orgulho, a obsessão pelo dinheiro, a ganância, né? Então, o que Jesus está querendo mostrar aqui é como a gente lida com a parte material e esquecendo de olhar o nosso irmão que está do lado, né? A gente deixa de praticar as virtudes que ele tanto exalta, né? Uhum. Isso mesmo. Essa Aí, parábola gente, mostra muito como Deus é justo e reforçar aqui o amor ao didático, próximo, né? exatamente. Quando que ele falou também de Moisés, para ouvir Moisés e tudo, ou seja, não adianta, porque o ego não escuta ninguém, só assim. Então, é É, nesse sentido também. aí entra a necessidade da reforma íntima, né? Porque a gente, quando a gente começa a estudar, começa a fazer reforma íntima, a gente já fica com um olhar mais fraterno, né? Então a gente já consegue mudar. Se não, pode vir quem quer que fosse. Eles não iam ouvir, não iam dar valor, né? Uhum. Aí, gente, vocês comentando tudo, aí eu lembrei daquele, acho que todo mundo já viu, né? Aquele desenho, o homem subindo para o céu, segurando uma maleta cheia de dinheiro. Aí a maleta abre e ele vai subindo e o dinheiro vai ficando, vai caindo tudo aqui no chão, né?
É bem isso É mesmo, né? bem isso, é. Não leva nada. Não é? Material, a gente não leva nada. É isso aí, Cleide. Obrigada. Suzelei, pode fazer a nossa prece final, por favor. Então, nesse momento, vamos nos acalmando, serenando nossa mente, acalmando os pensamentos, e vamos tirando de nós o que temos de melhor, todo o nosso amor, nossa luz, e vamos ofertar em formas de vibrações, vibrando. Todos nós, nesse momento, vibramos intensamente pelo planeta Terra, por toda a humanidade, principalmente a humanidade sofredora, vibrando por todos os países em guerras, em desastres naturais, vibrando intensamente pelo nosso Brasil. Que o anjo Ismael nos ajude a espalhar por todos os estados, por todas as cidades, por todos os bairros, por todas as ruas, becos, toda essa nossa vibração que vai aumentando, aumentando e deixando o nosso país todo iluminado, vibrando intensamente por todos os doentes do corpo, da mente, da alma, os doentes nos hospitais, nos leitos de dores, nas filas de espera, em casa esperando um diagnóstico, vibrando pelos seus familiares que sofrem tanto ao vê-los assim, vibrando por todos os médicos, todos os profissionais da saúde, vibrando intensamente por aquele que não tem um lar, aquele em situação de rua, geralmente com seus cachorrinhos, vibrando por todos os animaizinhos abandonados, por todos esses moradores de rua, presos, na maior parte das vezes, nas drogas, no álcool, ou porque perderam o emprego, estão com a família inteira nas ruas, vibrando intensamente por todos os lares, principalmente os lares em desarmonia, em abusos, que Deus adentre, que Jesus adentre em cada lar, levando sua luz, sua paz, seu amor, vibrando pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, vibrando intensamente pelos seus lares, vibrando onde estamos, por essas casas, esses prédios ao nosso redor, e pedindo licença agora para que Jesus adentre ao nosso lar, trazendo luz, trazendo paz, percorrendo toda a nossa casa, abençoando todos os nossos familiares, animaizinhos, plantas. Ele vai deixando sua luz, o seu amor, vai nos abençoando, pedindo nesse momento a presença do Dr. Bezerra de Menezes, sua equipe, pedindo a eles que abençoe as nossas águas, que magnetize, deixando o lenitivo necessário, os remédios necessários para cada um dos nossos moradores e para nós mesmos. E nesse momento, com muita humildade, pedimos, vibrando por nós mesmos, pela nossa saúde física, mental, emocional e espiritual, e assim agradecendo a todos que fizeram o evangelho conosco, aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores, aos mentores da caravana, toda a equipe da limpeza, da segurança, todos aqueles encarnados e desencarnados que fizeram o evangelho, agradecemos e rendemos graças a Deus, graças a Jesus,
e graças a Maria Santíssima, prometendo voltar na próxima quinta-feira. Que assim seja. Graças a Deus.